Brasileiras e brasileiros, boa noite. Estamos no ápice do confronto entre a nação vítima, massacrada, e o Estado paralelo de bandidos que está entrincheirado no Palácio do Planalto, sede do governo da União. Michel Temer, com a certeza de que vai me destruir, e eu, com a confiança de que ele vai se suicidar, porque em mais de 50 anos de teatros operacionais de guerra, desde as guerras forenses até as guerras de chumbo, eu não tenho fato para descrer da lição que ensina. O herói não é o que morre pela sua causa, mas sim aquele que leva o inimigo a morrer pela causa dele. Esta sempre foi a minha diretriz no teatro operacional da luta. E outra recomendação que também sigo como um catecismo do bom senso da guerra é do budismo. O samurai usar a força do inimigo. São por estas orientações que a gente está ultimando o procedimento da intervenção, que agora resulta no ato final de desalojar a bandidagem no estado paralelo de bandidos que eles criaram, da sede do governo da República. Isso está indo muito bem. Eu não esperava que o Temer, com lição de direito, até já escreveu alguns livrinhos sobre direito, foi promotor de justiça. Nesse tempo, o PCC se legalizou e o seu ministro do Supremo era advogado daquelas facção de bandidos. Então não esperava que ele fosse fazer uma forca tão caprichada para se suicidar. Quando nós escrevemos o Ideário da Revolução 64, dividindo ela em 3 períodos, 64 a 85 para a construção física do país, com aquela estrutura que está aguentando até agora, de 85 a 2014, 2016, para acontecer o suicídio de poder da bandidagem terrorista, pelo absorvimento na baderna política, por onde eles iam se expurgar automaticamente da civilização brasileira, depois que tivessem roubado tudo que havia para ser roubado. E aí começavam a
brigar entre eles. A gente conhecendo o currículo, a vida pregressa e a índole de cada um deles, a estrutura psicopática do comunista, prevemos, quase que com uma profecia sem erro. A única coisa que eu particularmente não previa é que esse suicídio de poder acabasse com a forca do bandido mor, agora Michel Temer. Não poderia ter havido uma composição arbitrária pior do que essa. A intervenção nos estados pela União, ela é específica no artigo 34 da Constituição da República, com a forma de definição e estabelecimento no Estado que requereu ou que invocou a mesma no artigo 36. Está bem claro que é um processo não curto. Tem de passar pelo crivo, às vezes, primeiro, do Supremo Tribunal Federal. Tem de o governador do estado primeiro enviar a queixa à sua Assembleia Legislativa e receber dela aprovação para a solicitação da intervenção ao governo federal. Este, recebendo essa solicitação, tem de submetê-la ao Conselho da República. Recebido o parecer favorável ao pedido do Conselho da República, então ele tem de submeter o pedido à aprovação do Congresso Nacional. Congresso constituído pela Câmara e o Senado. Após a aprovação disso, então, ele faz o decreto de intervenção, nomeando o interventor com prazo determinado. Aí o interventor assume em lugar do governador. O governador é afastado. Não é suspenso e nem exonerado. Ele é afastado por aquele tempo que precisa a ação interventorial no seu governo. Não existe na Constituição do Brasil e nem nenhuma Constituição do mundo, nenhuma civilização juridicamente organizada, a intervenção na segurança pública. A nossa Constituição, entre as causas que habilitam o governador requerer a intervenção, tem a hipótese da ordem pública. Segurança pública e ordem pública são duas coisas muito diferentes. Até pela própria etimologia dos termos. A construção retórica das frases não precisa ser letrado em direito para saber que não se conjugam, não se confundem uma coisa com a outra. Ordem pública, no artigo 34, é uma coisa. Segurança pública, a Constituição não contempla entre as causas para a intervenção federal.
Por quê? Porque no artigo 1º, inciso 3º, está estabelecida a dignidade da pessoa humana como base dogmática da civilização brasileira. No artigo 5º, nós escrevemos, consolidando este dogma, todos são iguais perante a lei. E então é claro que nesse artigo 5º, dos direitos fundamentais da pessoa humana, nós escrevemos, isso é dogma de civilização, que eles chamam de cláusulas pétreas. Então, aí está dogmatizado que ninguém, mas ninguém mesmo, nem o padre, nem as freiras, nem as meninas dos bordéis, nem os assaltantes, nem qualquer tipo de bandido, não pode ser considerado culpado sem sentença judicial condenatória transitada em julgado. Antes disso, ninguém pode ser preso senão pela autoridade legalmente constituída. E ninguém pode ser acusado de delito sem o devido processo legal. Não era possível, então, que nós escrevêssemos na Constituição uma intervenção na segurança pública dos Estados. Contrariaria isso, porque o interventor estaria habilitado para fazer o que esses bandidos estão fazendo no Rio de Janeiro, matando indiscriminadamente, ofendendo as diretrizes e as estruturas da vida juridicamente organizada de toda a humanidade. A Carta das Nações Unidas, a Declaração dos Direitos Universais do Homem, a Declaração de São José de Costa Rica, e, enfim, uma coletânea de tratados assinados ou ratificados pelo Brasil, que impedem ações do tipo que o bandido Michel Temer, com o bandido Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, pior crápula que a farda brasileiro já aguentou. E o outro crápula que está comandando, fardado também, matando soldados na investida contra a população do Rio de Janeiro. Eu, como magistrado de Estado, porque para perder essa condição é preciso que se levantem em guerra civil e acabem comigo, porque não há outra forma. Eles dormiram de touca e a gente chegou pelas portas do fundo. E agora eu sou o magistrado supremo do Brasil, na condição de interventor constituinte da República, que é diferente de presidente habilitado por um mandato eleitoral. Eu sou o povo no poder. O presidente habilitado por um mandato eleitoral é representante do povo. Essa é a pequena diferença. Então eu sou magistrado absoluto, porque o Supremo Tribunal Federal,
que nós instituímos na Constituição, com poderes para desempenho judiciário infraconstitucional e desempenhos em sede de processo histórico no foro de soberania, e está sob a égide de suspeição, porque os 11 ministros estão acusados pela Corregedora Nacional de Justiça, ministra Calmon, de que são bandidos escondidos atrás da toga. E a conduta deles comprova isso. Então eu não posso colocar nada ao oráculo da Corte Suprema, porque ela não existe ainda. É preciso fazer um expurgo no Supremo e nomear 11 ministros que estejam fora do Estado paralelo de bandidos que absorve o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Congresso Nacional, a Polícia Federal e o Exército. Vamos dar conta disso. Mas é um trabalho bastante melindroso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que sou o alvo mais caro, talvez, do mundo. Mas também não tenho dúvida nenhuma de que a forca que Michel Temer preparou vai fazer história. Neste momento, baseado nas providências legais, já perante os foros internacionais, como magistrado absoluto da nação, eu estou dizendo para o povo do Rio de Janeiro que a Constituição da República não faz distinção entre bandidos não presos, não acusados, não condenados, e freiras, e padres, beatos, e qualquer pessoa. E enquanto não há essa distinção absolutamente legal, que tem de começar por inquérito policial, prisão em flagrante, ou então prisão preventiva, acusação pelo Ministério Público, sumário de culpa, com absolutas garantias de provas tanto de acusação quanto de defesa, e sentença transitada em julgado, nenhum bandido, por mais facínora que seja, pode ser assassinado, até porque no Brasil não existe pena de morte. Não existindo pena de morte, Michel Temer está sumariamente condenado pelo seu próprio decreto, onde ele autoriza a sua gangue remetida ao Rio de Janeiro para matar
vai responder por todas as mortes. Já estamos com os serviços de inteligência no Rio de Janeiro levantando, e já são muitas. Fotografadas, inclusive. Provas, é claro, para a Corte Marcial Internacional, onde esse bandido vai responder pelo que está fazendo. É verdade que não tem mais segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Isso não é novo. Quem começou isso, é claro que foram os políticos, porque o princípio que se aprende nas escolas de polícia é de que, para tirar o bandido da rua, você tem de tirar do poder aqueles que, nas respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. Então são os políticos que produziram os bandidos no Rio de Janeiro. Mas quem organizou eles para a forma de desempenho criminoso que eles têm hoje foi Leonel de Moura Brizola. Depois veio os seus sucessores, seguindo as diretrizes dele. Garotinho, chegando a Pezão, tudo da máfia terrorista de Michel Temer. Então é preciso acabar com isso. Não matar discriminadamente. Os bandidos, eu vou dar conta deles. Inclusive, vou sediar no Rio de Janeiro a presidência histórica da República. E quero andar pelas ruas sendo abraçado pelas crianças. Inclusive as crianças daqueles que hoje estão no banditismo e na marginalidade. Quero ser olhado por eles com respeito, mesmo que estejam presos. Mas o respeito como seres humanos que erraram e têm de parte da Magistratura Suprema do Estado o jeito legal, moral, ético e jurídico de tratá-los. Que não se confunde em absoluto com Estado paralelo de bandidos matando indiscriminadamente. É claro que eu tenho de dizer, não minha teoria, mas como magistrado de Estado, eu tenho de pronunciar a Constituição sobre a nação. E o pronunciamento da Constituição sobre a nação no Rio de Janeiro é dizer que a população massacrada pela bandidagem terrorista do poder, que se levante em legítima defesa de si, da Constituição e da pátria. E não deixem voltar essa bandidagem que estava os massacrando. Até sentença condenatória transitada em julgado. Vocês são cidadãos brasileiros, merecedores do respeito do mundo. Dentro
do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que determina o respeito ao dogma da dignidade humana. Dignidade humana que só desmerece com a sentença judicial transitada em julgado condenando a pessoa. Até lá, vocês são brasileiros, dignos do respeito da nação, se levantarem como homens, defendendo a vossa dignidade. Eu espero que vocês se redimam perante a nação por essa via. Muito obrigado.